Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindas a uma tentativa de vídeo de ensaio. Você lembra mais ou menos lá uns 3 meses atrás? O Felipe Castanhari e o Cauê Moura, eles foram lá no Podpah. Eles conversaram sobre várias coisas, inclusive eu não ouvi o programa todo, mas todos nós, de alguma maneira, fomos impactados por algum corte que eles estavam falando sobre IA, e sobre os grandes perigos e sobre os grandes impactos tecnológicos que a IA vai ter no mundo e se ela continuar desenvolvendo, sobre quais serão os impactos no mercado de trabalho, em vários setores, em várias classes de profissionais e tudo mais. E deu uma grande conversa, deu um grande babafá, teve polêmicas, tem gente que xingou, tem gente que reagiu, tem gente que falou mal, tem gente que falou bem. Eu inclusive fiz react lá no canal. E eu acho que muitas vezes a galera pegou um pouco pesado, e pegaram muito pesado com o Cauê, tanto com o Castanhari, que estava ali simplesmente dando a opinião deles sobre algo que ele estava vendo. Eu acho que principalmente se perdeu a oportunidade de discutir sobre várias coisas que são muito interessantes em volta desse assunto. E acho que todo mundo já percebeu que esse é um dos grandes sintomas das redes sociais e principalmente do Twitter, né? A perca da oportunidade de se discutir de maneira produtiva qualquer assunto humano que embarque naquela rede social, né? E isso tem muito a ver com algoritmo, tem muito a ver com editorial e tem muito a ver com a maneira como nós consumimos. Então, no vídeo de hoje eu não queria falar sobre IA, porque eu nem tenho material sobre isso, mas eu queria falar sobre um aspecto da fala do Castanhari e do Cauê Moura e que também é refletido em muitas falas nossas e de muitas pessoas sobre inteligência artificial e principalmente sobre o futuro, que é sobre o aspecto determinista dele. Então aqui, cara, é que a gente tá falando de uma coisa, de verdade, galera, presta atenção nisso, de que vai mudar completamente a maneira com que nós vivemos, a nossa sociedade. A gente tá prestes, em coisas de 5 anos, em 5 anos, eu tô falando aqui pra vocês, em 5 anos, a nossa sociedade vai estar tão diferente, mas tão diferente, que nós, aqui de hoje, talvez não nem reconheceremos. Primeiro de tudo, vamos abordar essa perca de oportunidade que a gente tem de muitas vezes quando o assunto surge na internet, nós, como comunidade, não conseguimos muito bem discutir e muitas vezes nós perdemos a chance de discutir um assunto que potencialmente pode nos ajudar muito a construir conhecimento. Sempre que eu vejo essas discussões, eu me lembro desse carinha aqui, realismo capitalista. É mais fácil imaginar o final do mundo do que o fim do capitalismo lá do Mark Fisher. Por que eu lembro desse livro? Esse ano eu tive uma primeira oportunidade de dar aula de sociologia e filosofia para alunos do ensino médio. E um dos temas da apostila que eles tinham que tratar era sobre a identidade do ser humano na modernidade. Não pude pensar em outro material muito bom para trabalhar com eles do que no realismo capitalista. E sobre uma interpretação que eu tenho de algumas características de que o homem moderno tem e que o realismo capitalista fala muito bem. Para quem não sabe, o livro do Mark Fisher, ele fala muito sobre o atual estágio do capitalismo que nós estamos e principalmente como esse atual estágio do capitalismo que nós estamos afeta a nossa psique, a nossa saúde mental e também o nosso ser e viver no mundo. Então, quando eu trabalhava com os alunos, eu trabalhava muito uma característica que eu identifico muito e que é uma interpretação minha, pessoal, sobre a leitura do realismo capitalista e com que eu me deparo todo dia navegando no Twitter, no Instagram, que é o cinismo. Dentro dessa realidade do realismo capitalista, a perspectiva de mudança, ela foi perdida, como o Mark Fisher muito bem defende. Então nós perdemos uma série de perspectivas e perdemos principalmente a perspectiva de que a realidade pode ser outra coisa que essa daqui. Nós estamos imobilizados. A perca de perspectiva de um futuro. Aqui o Mark Fisher vai falar muito sobre a perda da possibilidade da construção de uma utopia. Ou seja, nós não sonhamos mais com utopia. E aí que vem o subtítulo do livro, que é mais fácil imaginar o final do mundo. Nós trabalhamos no imaginário muito mais com apocalipses, com zumbis, com finais do mundo, com meteoros, com alienígenas, do que a mudança real dentro dos sistemas políticos e econômicos que nós temos aqui. Porque nós estamos tão presos a essa realidade, foi tão morta a nossa perspectiva que não tem nenhuma perspectiva. E quando não temos nenhuma perspectiva, o que sobra? O cinismo. Rir de tudo, fazer graça de tudo, fazer piada de tudo, fazer troça de tudo e não conseguir de maneira nenhuma tratar com o mínimo de seriedade um assunto por menos de 10 minutos. Porque afinal, quando não tem perspectiva de que nada vai melhorar, não importa o presente, não importa o passado, não importa o futuro.
futuro. O que importa é eu conseguir pelo menos um sentimento positivo nesse momento que eu estou vivendo agora. Eu vou fazer graça de tudo, eu vou fazer piada de tudo, eu vou fazer meme de tudo, eu vou rir de tudo, nada é sério. Tudo é engraçado, tudo é cínico, porque não existe perspectiva de mudança. Na falta de perspectiva de mudança, o meu bote salva-vida é o cinismo. Impacta muito e eu gostaria inclusive de aprofundar isso no outro vídeo, porque esse vídeo é para falar do Castanhari, mas eu acho que esse sentimento impacta muito os discursos e o potencial reflexivo que a gente tem de não saber lidar com esses discursos, de não ter tato com esses discursos e não saber debater. A gente sempre parte pro meme, pra troça, pro xingamento, pras palavras de baixo calão. E eu tô falando aqui numa perspectiva de bolha de rede social. Eu estou falando aqui de uma perspectiva de conversas no dia a dia, porque a gente sabe que segue uma interação muito diferente, mas o digital faz cada vez mais parte do nosso real. Inclusive, é muito difícil separar digital de real. Então, é sistemático e cada vez mais esse olhar cínico ser levado a cada vez mais esferas da nossa sociedade. Quando a gente pensa em robô fazendo uma tarefa, a gente pensa que foi só um ser Programado. humano que programou. Mas inteligência artificial é outra questão, entendeu? Ele tem autonomia. É uma autonomia até o momento controlada, monitorada. O problema é que a gente está monitorando agora como se estivesse monitorando ratinhos num laboratório. A questão é que essa coisa evolui tanto... Esses caras vão virar uns dinossauros, vai explodir. Daqui a pouco você vai tentando controlar no laboratório Deus, e aí não vai dar. E aí entra o Castanhari e o Cauê lá no Podpah falando sobre IA. Isso é longe de ser uma crítica, é só uma reflexão sobre como o discurso deles, muitas vezes conscientemente ou não, nem sei se eles percebem isso, mas eu sinceramente percebo, está carregado de um determinismo. Seria um determinismo. É a questão de que parece que o futuro já está decidido, que o futuro já foi construído. Uma visão determinista é uma visão de que as coisas vão acontecer desse jeito, independentemente do que nós façamos. Então, todo o discurso deles, todos os cortes que eu via, eu percebia que estava carregado dessa visão determinista, de que não há mudança, de que a IA irá tomar vários empregos, que a IA irá acabar com o mundo, que a IA irá se tornar uma espécie de Deus, de tanto que ela ia se evoluir. Isso é muito interessante porque eu acho que faz parte também dessa sociedade cínica que nós estamos criando e sem perspectiva, que nós perdemos a noção de que a cultura, a sociedade, a realidade que a gente vive é construída por ações humanas. Ou seja, se a gente olhar para a realidade que a gente vive, quem decide construir, quem decide estruturar cultura, sociedades, pilares, tecnologias, são as ações humanas. Então a gente parte de um pressuposto totalmente oposto ao determinismo. A gente parte de um pressuposto de quem constrói a realidade somos nós enquanto coletivo. Só que esse cinismo do realismo capitalista nos alienou tanto da participação coletiva que a gente perdeu a fé no potencial coletivo que nós temos de construir o mundo, de mudar o mundo. Porque afinal, as inteligências artificiais estão se criando sozinhas? Os protocolos, os algoritmos, os códigos de programação, a estruturação, aonde vai ser colocado, aonde vai poder ser colocado, aonde não vai ser poder colocado, a legislação, as regras, se constrói artificialmente? Se constrói numa geração espontânea? Não, somos nós como coletivo que construímos todas essas coisas. Então, nós como coletivos temos potencial de construir uma sociedade onde não acontece o que se prevê com as inteligências artificiais. Não acontece um apocalipse de inteligências artificiais onde um monte de pessoas perdem seus empregos e não estão preparadas para isso. Na verdade, o que constrói esse mundo onde a inteligência artificial vai dominar são as nossas atitudes como coletivo. Isso não é utopia, isso é simplesmente analisar a história dos seres humanos. Como que os grandes reinos foram derrubados e construídos? Através do coletivo. Como as grandes revoluções foram construídas? Através do coletivo. Sim, a gente pode conversar que existem hierarquias e classes que possuem um grande poder e possuem a possibilidade de movimentar grandes massas, de manipular sistemas econômicos, sistemas de poder e tudo mais. Mas no final, até essas classes precisam do poder do coletivo. Não existe mudança social, não existe mudança de direitos, não existe revoluções e estruturações sem passar pela anuência ou pelo poder da coletividade.
A coletividade tem o poder de conseguir exigir e lutar para conseguir essas demandas. Não quer dizer que a coletividade, a partir do momento que ela se organiza, ela vai conseguir as demandas de bandeja, mas ele tem esse poder. E a gente consegue analisar esse poder através da história. Então, o que acontece é que, no cinismo do realismo capitalista, a gente perdeu a noção disso. A gente perdeu a noção de que o coletivo sim tem poder para demandar. E o coletivo tem sim o poder para estruturar o futuro. E que as inteligências artificiais e o que acontecerão com elas não está determinado, mas ainda está indeterminado. E que ainda há tempo de se organizar em coletivos, em grupos, em associações e trabalhar para que o futuro onde as inteligências artificiais farão parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que ainda não é presente, né? Afinal, se o futuro é com só chatbots respondendo perguntas e fazendo trabalho para alunos, até que eu tô ok por enquanto com esse futuro. Mas para evitar esse futuro apocalíptico, temos nós e o nosso poder como coletivo de nos organizar e evitar que esse futuro aconteça. Por exemplo, os atores, os produtores, os roteiristas e os programadores de videogames, de filmes, de séries lá dos Estados Unidos já perceberam isso. E o que eles fizeram? Se organizaram politicamente e coletivamente para impedir que esse futuro, onde a IA domina tudo, chegue. E nós aqui não somos diferentes deles. Nós, nos mais diversos setores de trabalho que existem na humanidade, de professores para produtores, para pessoas que trabalham na logística, trabalham na indústria, trabalham na coleta de lixo, trabalham nas mais diversas áreas, nós também temos o poder do coletivo, assim como os atores de Hollywood têm. Lógico, eles têm o capital. Manter uma greve é muito mais fácil para eles, mas nós também podemos manter greves, manter protestos, manter reivindicações de leis, manter regulamentos, manter pressão em deputados, governadores, senadores e presidentes para estruturar um futuro melhor também, com o nosso poder de organização. Os trabalhadores em diversos tempos do mundo, em diversas épocas do mundo, se organizaram para reivindicar coisas e conseguiram se estruturar greves. Só que o realismo capitalista, o cinismo dos nossos tempos, nos aliena e faz a gente crer numa mentira, crer no ideário de que não há nada a fazer. Está tudo determinado. O futuro vai ser assim e pronto. Não adianta protestar, não adianta se mobilizar, não adianta se organizar. Mas isso é o fardo do realismo capitalista. Isso não é o que a realidade nos conta. Isso é que a ideologia atual e dominante quer que você pense, quer que você consuma, de que tudo está determinado. A IA vai tomar todos os empregos, a IA vai acabar com o mundo, o que a gente vai ter são empregos precarizados e tudo mais. O meu intuito foi desafiar a nossa imaginação, né? Exatamente isso, porque eu acho que tudo começa quando a gente sai de estado de não conseguir mais imaginar um mundo novo possível, né? Se a gente não conseguir nem imaginar, como que a gente vai construir, né? O nosso futuro possível está presente desde sempre, né? Mas quem disse tudo isso? Quem previu que tudo isso está escrito? Quem escreveu essa história? A história não está escrita ainda. Nós, como seres humanos, podemos construir um futuro onde as IAs, em vez de precarizar os serviços, nos ajudam a trabalhar menos, por exemplo. Isso está na pauta. Isso está na pauta de diversos tipos de teóricos do trabalho por aí. A IA que possibilita que a gente faça muito mais trabalhos manuais e se preocupe em trabalhos criativos. A IA que, com a sua inteligência, consiga dominar logísticas de produções para fazer que alimentos não faltem para ninguém. Por que esse futuro não é imaginado? Por que esse futuro não é sonhado? Por que esse futuro não é construído? Porque estamos numa fase cínica, em uma fase sem perspectiva. E, sem perspectiva, o que nos resta é rir e simplesmente acontecer aquilo que foi previsto. Mas, na verdade, aquilo que foi previsto só acontece não porque já estava pré-determinado, mas porque deixamos acontecer. É isso então. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva se você chegou aqui pela primeira vez. Tem vídeo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!